Olá, multiplicadores! Nessa manhã de sexta, nós estaremos com a parte 2 do nosso programa que nós estamos falando sobre relacionamentos tóxicos e negócios. Eu estou com um grande convidado, o Dr. Alex, e deixo você seguindo aí com o nosso bate-papo e a nossa conversa de alerta. Como tu percebe os sintomas nos negócios que traz sintomas? Como é que você percebe isso? Onde assim, de repente, onde o homem não respeita as colegas de profissão, né? Aonde existe um beneficiamento daquelas que são mais jovens, mais bonitas, que a gente sabe que às vezes a mulher usa desse poder de sedução para ganhar um cargo, né? Ou para ter alguns benefícios, e o homem, por essa ideia assim de ser pegador, né? Ele acaba favorecendo algumas. Ele utiliza desse poder, né, que ele tem na empresa. Eu vou te promover isso, vou te promover aquilo, e não acontece, e aí entra a questão da revolta, talvez, do grupo como do restante do grupo, aonde as outras pessoas têm competência, têm muito mais qualificação, e quem foi promovida? A menininha de 18 anos que entrou há pouco tempo. E às vezes tem uma pessoa de 30 anos, de 40 anos, que tem uma baita experiência, formação, conhecimento, e ela não recebe oportunidade, porque... Não estamos dizendo que a menina de 18 anos que entrou há pouco tempo não seja competente. Exato. Mas nesse conceito que a gente está discutindo aqui agora, é de favorecimentos através dessa questão pessoal mesmo, né? Mas aí, Miriam, eu vejo assim, o problema maior no gestor da empresa. Ele que é o cara que está ali para gerenciar o grupo, né, para ter essa gestão pessoal, ele não está focando na empresa, ele está focando nos benefícios dele. O que você diria para esse homem que está aí lidando com isso, que lida com equipes grandes e que daqui a um pouco ele tá buscando ajuda, né? Eu venho de equipes, participei em várias equipes fora também, que ele tá buscando ajuda, que ele não quer, ele quer ser uma pessoa que consegue respeitar a mulher. É uma fragilidade, é uma coisa que se consegue mudar, a pessoa sabe... já aconteceu, ai meu Deus, eu não consigo mudar. Eu tô aqui, desculpa, né? Mas, porque eu sou assim, eu queria mudar. Sim. Isso acontece, você recebe isso no seu consultório? Acontece, assim, acontece. Eu sou... Isso é porque eu já escutei, a gente é homem, né, Alex? Tá, mas só me explica aí como é que é. Tu é homem também? Não, me explica como é que é esse tipo de homem, né, cara? Porque... eu venho desse ambiente, assim, desse machismo, cara. Eu lembro da minha infância, assim, sabe? Mas não quer dizer que isso se manteve sempre na minha vida. Tinha um momento que eu, por exemplo, vou por outro lado, eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais isso na minha vida. Então a gente vai, são escolhas. Mas para isso, né, Miriam, tem aquela questão assim, eu preciso mostrar que eu sou homem. Então a maneira que esse gestor acredita que ele tem que mostrar a masculinidade dele é dessa forma, acreditando que ele tem que ser aquele macho alfa, pegador, já vi. Usar desse poder que ele adquiriu ao longo do tempo, seja financeiramente, seja por status que ele tem, né? Porque eu sou empresário, porque eu sou dono da empresa, enfim. Então, volta com a questão dessa masculinidade tóxica também que a gente fala hoje, dessa maneira distorcida que a gente aprendeu a ser homem pelo nosso avô, pelo nosso pai, e vem reforçando. E quando a gente traz para os meninos uma outra oportunidade de ser homem, isso é coisa de mulherzinha, né? Não te comporta assim. Então, isso é reforçado a todo momento. E esse cara que está buscando ajuda, ele encontra ajuda, desde que ele se responsabilize pela mudança que é dele. Ele não pode delegar para um outro uma responsabilidade que é dele. Isso é responsabilidade minha, está me fazendo mal, eu tenho consciência que está me fazendo mal, existe mudança. Agora, se eu percebo que não, eu gosto de ser assim, eu gosto de ser safo assim. De ser metido a garanhão, sabe? Tô com 60, 70, quero dar um de brotinho. Então ele vai continuar sendo porque ele não quer mudar. Isso é uma questão muito, muito importante, Miriam. A mudança acontece de dentro para fora. No momento que eu começo a mudar meu pensamento, eu mudo meu comportamento. Agora, quando eu continuo pensando que eu preciso ser aquele chefe carrasco, aonde eu guardo todo o conhecimento para mim, não compartilho com ninguém porque eu tenho medo de roubar a minha empresa, aonde no relacionamento com a minha família eu continuo sendo aquele pai que senta na ponta da mesa e todo mundo tem que ficar quieto porque eu estou jantando, aonde assim, eu olho para meus filhos com aquele olhar amedrontador e acabo coagindo eles porque eu sou o homem da casa, as decisões são sempre minhas. Eu vou continuar tendo esse comportamento porque eu acredito que eu tenho que ser assim. E eu não vou mudar. E para o homem agora tu trouxe uma questão ali
como é que ele identifica essa questão das decisões familiares, de que a gente fala, eu tenho um outro evento, um outro programa chamado Mulheres Inteligentes, e a gente fala sobre violência patrimonial. E o que é violência patrimonial? Quando é que esse homem se percebe, ou essa mulher, que ela pode estar fazendo isso com o outro parceiro? Porque a gente falou sobre a violência doméstica, né? Sim. E o que é isso? Então, assim, a gente tem 5 tipos de violência. A violência física, a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial, como tu trouxeste. A patrimonial é quando eu acabo quebrando coisas que são tuas, objetos que são teus. Né? O computador, coisas da casa, enfim, eu acabo, talvez a intenção dessa pessoa é bater na outra. Mas como não chegou a esse ponto ainda, né? Porque vamos pensar, dentro desses 5 tipos de violência, dentro do relacionamento, a violência física talvez não aconteceu. Mas a psicológica já existe há muito tempo, daí começa a ter a patrimonial quando começa a quebrar coisas em casa. E a psicológica e a moral, qual que é a diferença das duas? A psicológica é onde eu acabo falando que tu não tem condições, que tu é burra, que tu é incapaz. Isso é a violência psicológica. A violência moral, onde eu começo a falar para os outros, que eu começo a denegrir a tua imagem para os outros. Eu começo, sabe, falar mal de ti para as outras pessoas. Eu estou falando dos teus valores, daí eu estou botando em xeque aquilo que é os teus valores, né? Então eu estou falando para as pessoas, não confie na fulana que ela não paga ninguém, sabe? Então eu estou defamando a tua imagem para outras pessoas. Sim. E da mesma maneira, aqueles casais que têm vídeo íntimos, aonde quando tem separação, que às vezes quer usar esse vídeo íntimo para ofender a imagem do parceiro ou da parceira. Pode acontecer também. Então isso é crime quando é compartilhado isso sem autorização da outra pessoa, né? Então, dentro dos tipos de violência, dos relacionamentos abusivos, aí existe uma coisa. Aí tem a questão, o relacionamento abusivo e o relacionamento tóxico. Qual né? a diferença? Vamos lá. O relacionamento abusivo é esses 5 que eu trouxe. O relacionamento tóxico começa com a manipulação. Começa com aquilo onde só eu que sou bom. Aí depois passa por último, tem a violência física. Com a privação de decisão. Então, o relacionamento tóxico, ele acaba assim, te afastando de todo mundo, te convencendo que só eu que sou bom. E já a violência, o relacionamento abusivo, muitas vezes ele já começa com tapa. Ele não chega na violência psicológica. Ou ele pode começar com a violência psicológica e depois ir para a agressão física. Sabe que essa questão ali que a gente falou do relacionamento tóxico, sempre que alguém rouba o seu poder de decisão, ou começa a mostrar para você que você não tem capacidade de decidir, não respeita o seu não. Hoje eu tenho uma frase, o que passou de não é agressão. Passou de não, eu disse não. Alguém disse não para você, é agressão. Não, essa questão às vezes do tentar convencer o outro, não que não existam argumentos, aí existe o poder da conquista. Exato. Ok? É uma linha... Não, eu vou te dizer que ela não é tênue. Porque é muito claro quando alguém está te conquistando. Sim. E quando alguém está impondo. Exato. Quando alguém está posicionado, querendo te conquistar, enfim, e fazendo. E quando alguém está impondo aquilo que não aceita um não de qualquer maneira. Vamos pegar assim, o ciúme, que a gente já falou em outros momentos, né, cara? A gente acha, algumas pessoas acham o ciúme muito bonito. Ele tá com ciúme que ele gosta de mim. Não, ele quer te controlar. Ele tá te privando de tu conversar com as pessoas, de tu botar determinada roupa, às vezes tu ter uma promoção profissional, porque talvez tu vai ter que conversar, tu vai ter que viajar, enfim. Ele tá controlando a tua vida porque ele quer manter aquele ambiente, aquele ciclo de controle que é bom para ele, né? E daí, por que é tão difícil a gente sair de um relacionamento abusivo? Porque a minha autoestima está lá embaixo, eu duvido de mim. E às vezes as pessoas falam assim, por que a fulana não saiu do relacionamento se ela sabia que ela estava sofrendo violência? Às vezes ela não sabia. Às vezes ela não sabia. Exato. Às vezes ela não eu sabia. Conheço mulheres de 50 anos hoje, que a gente atende, que elas descobriram que estavam num relacionamento abusivo ano passado. Porque a mãe dela apanhava e ela acreditava que casamento era assim. A mãe dela sofria traições, a mãe dela sofria agressões verbais e ela acredita que é assim. E vamos pegar a parte, por que os homens, por que aparece muito pouco os homens nas estatísticas? Porque os homens ainda têm muito preconceito em buscar ajuda. Porque o que vão achar de mim? O que vão pensar de mim? E até quando tu vai buscar os órgãos públicos fazer uma denúncia, às vezes a pessoa que está lá para te receber debocha de ti.
não te acolhe como deveria. Que isso é uma questão muito séria também. Então, a questão que a gente fala da honra masculina, assim, que hoje, ó, como é que tu desmoraliza um homem? Tu bate na honra dele. Que ele é corno, que ele não é um cara trabalhador, que ele é vagabundo. E para a mulher, quando tu fala da questão da integridade sexual da mulher, do respeito que ela tem. Então, são coisas que, quando tu bate nessas duas questões, interfere muito na autoestima da pessoa. Eu conheço homens que foram chamados de vagabundo e o cara pensou em se matar, porque ele não admite isso. Eu não sou vagabundo, mas ele passou por uma crise profissional na vida dele e ele não estava conseguindo emprego e as pessoas da família dele trouxeram essa questão. Falaram, tu é um vagabundo? Tu não vai trabalhar? Mas, gente, eu estou procurando emprego, não estou conseguindo, mas tu não está fazendo nada? E aquilo começou, sabe, a bater tanto na autoestima dele que ele começou a achar que ele era um vagabundo e bateu nos valores dele. O que isso estava acontecendo? Não era sobre ele, era sobre os valores dele. E quando bate nos nossos valores, quando coloca em xeque nossos valores, se eu não tenho um emocional equilibrado e eu acredito em mim, isso pode me levar a consequências. E nós trouxemos aqui isso hoje de uma forma muito de alerta. Não para julgar, mas para deixar você alerta disso. Para trazer à luz, né? Porque eu quero chegar na nossa última pergunta. Depois você pode seguir o Alex lá, se vocês quiserem, a gente traz ele aqui também outras vezes para falarmos sobre o assunto. Alex, quais que são as consequências de alguém que se submete por muito tempo a uma relação tóxica no ambiente familiar e nos negócios? Quais as consequências que você já viu, o extremo que a pessoa chegou a um extremo no seu consultório? Eu penso que é a falta de conseguir acreditar nela, porque ela chega assim com a autoestima tão lá embaixo, com o seu poder de escolha, de decisão, assim, tão comprometido que ela duvida até, às vezes até do nome dela, mais um pouco. De tão assim influenciada que ela foi, de tão manipulada que ela foi, de tão objetificada que ela foi, sabe? Então assim, e resgatar essa pessoa, porque essa pessoa está no fundo do poço. E daí ela traz a questão, eu não acredito nem em mim. Então a gente tem que resgatar essa pessoa porque ela chega para a nossa consulta com muitos rótulos, que ela não é capaz, que ela não tem condições, que ela não faz nada direito, que ela é burra. E isso às vezes acontece na família também. Começa com a relação com os pais, e daí nas relações afetivas, e isso se reflete também na relação profissional. Porque às vezes no ambiente profissional, que foi o nosso tema, a gente circulou por diferentes situações, né? Porque uma coisa está ligada à outra. Porque se eu estou bem emocionalmente, a minha vida pessoal vai estar bem, a minha vida profissional vai estar bem, e isso vai refletir na minha vida, nas minhas relações como um todo. Agora, se eu não estou bem emocionalmente, vai refletir em todas as áreas da minha vida. Então, no momento que a pessoa ela passa por essas diferentes tipos de situações e esses ambientes criam situações de violência onde afetam a autoestima dela, ela chega muito destruída. Ela chega duvidando de muitas coisas e ela não sou capaz. Então, a gente tem que resgatar essa pessoa, porque a competência dela continua ali. Os valores dela continuam ali. Só que ela começou a acreditar tanto nos outros, que ela colocou tanto lixo emocional em cima dela, que ela está soterrada por dúvidas, por incertezas, por culpas que não são delas. Por uma carga, por uma responsabilidade que não é dela. Então, nesse processo terapêutico, a gente vai resgatar essa pessoa, reconstruir, ela vai se reconstruir um pouquinho, porque aí entra a questão da responsabilidade dela também. Porque as pessoas falam, Alex, o que tu vai fazer por mim? Não, é o que tu vai fazer por ti. E eu vou fazer uma parte, e tu vai fazer outra. E daí a gente vai resgatando, essa pessoa vai conseguir tirar esse lixo emocional de cima dela, e ela revive. E esse lixo emocional, tu trouxe toda essa... Tem alguns sintomas a mais, como esquecimento, depressão... Ela não tinha e ela começou a ficar assim... Isso. Meia que as atividades naturais que ela fazia sempre, ela começou a perder. Isso já é o sinal, né, do quanto comprometida ela está. Porque algo me diz assim, as coisas assim, não começam a dar errado do dia para a noite. Só que eu às vezes não presto atenção nos sinais, porque a gente conversou em outro momento. No momento que eu começo a questionar, como o meu ambiente de trabalho está ruim, eu não tenho, e o meu ambiente de trabalho não me motiva mais, eu deixo de ser uma pessoa produtiva. Deixou de ser uma pessoa produtiva. Eu deixo de ser uma pessoa criativa, aquela empolgação, cara, eu vou lá pensando, o que eu estou fazendo nesse lugar? Isso é um sinal para tu repensar um pouco esse ambiente de trabalho. Talvez está na hora de tu mudar.
Buscar um outro lugar que te valorize mais, onde tu possa ser mais criativo, onde tu possa ter um pouco mais de autonomia, porque talvez nesse ambiente de trabalho eu estou sendo podado a todo momento. Eu tenho boas ideias, eu gostaria de colocá-las em prática, mas não, tu está aqui para apertar esse botão. Eu sou privado a todo momento. Nós falamos numa outra entrevista, crescer dói. Claro que você sair e expor o novo, você vai ter que ser responsável por esse novo, né? E se preparar para esse novo. Exato. Né? Nós falamos num outro programa essa semana sobre que crescer dói, e aí voltamos para um relacionamento a dois, afetivo, que ele não vai mais poder culpar essa relação, porque ele vai ter que se reconstruir. Responsabilizar. Se responsabilizar pela própria vida. Agora não tenho mais ninguém que esteja me... Mas até se perceber disso, porque como é que é? A liberdade também assusta. Exato, né? É verdade. Eu vou ter que assumir a responsabilidade que eu delegar para alguém, né? Isso. Antes eu tinha tanto problema com aquela pessoa, com aquele funcionário, com aquele sócio, com aquele isso, e aí eu podia culpar a empresa, não tá boa por causa daquele. E aí, como eu tava tão envolvida com aquele relacionamento ruim, não sobrava tempo para olhar para mim. Exato. E agora sobrou tempo para olhar para mim, para olhar para você, enfim, e olhar, isso aqui eu preciso mudar. Isso aqui era uma coisa que eu preciso arrumar isso aqui. Porque agora eu tô realmente livre para cuidar de mim. Para olhar internamente. Sim. Porque é engraçado, às vezes as pessoas se expõem em relacionamentos ruins para não ter que olhar para si mesma. Exato. Eu não sei se eu tô falando uma verdade aqui, mas... Assim, eu acabo transferindo pro outro uma responsabilidade que é minha. Eu vou empurrando com a barriga. Sem Sabe querer. quando a gente empurra com os problemas com a barriga, né? Alex, tem que resolver isso. Não, depois eu resolvo. Sabe? Ou resolve pra mim. Depois tu faz pra mim. E eu vou jogando sempre pro outro uma coisa que eu deveria fazer. Aí daí quando chega um momento que a outra pessoa se incomoda, dá uns gritos, sabe? Mas por que tu tá agindo assim? Porque eu tô te pedindo. Isso acontece nas empresas, né? Aonde eu tenho um colega de trabalho, fulano, eu faço uma parte, isso aqui é teu. E daí vem a chefia, Alex, tu já fez tal coisas? Sim, eu já fiz. E por que não foi entregue? Porque o fulano, mas por que não foi entregue? Mas tu perguntou pra ele. Ou talvez porque o fulaninho e o chefe são, né? São parça, né? São parceiros, então ele não vai cobrar o colega dele, o parceiro dele, ele vai cobrar o Alex. Só que a responsabilidade não está mais comigo. E eu trago assim, um exemplo profissional. Eu tive uma chefia uns anos atrás, onde a equipe que a gente trabalhava começou a se implicar com umas questões comigo. E a minha chefia me trazia a situação, Alex, o que eu faço contigo? Né? Mas um dia eu perguntei, cara, eu não estou te entendendo, o que tu faz comigo? Eu trabalho contigo esse tempo todo, esses anos todos, e tu duvida de mim? Tu não está entendendo que isso é pegação de pé? Olha o tempo que eu trabalho contigo, tu prefere acreditar nos outros do que em mim, que está aqui contigo há tanto tempo, há tantas horas, enfim. E daí a gente teve umas outras decisões lá, daí as coisas resolveram. Mas quando eu falei isso para elas, Alex, me respeita, mas tu não está me respeitando como profissional. Tu tá duvidando de mim. Se eu começasse ontem aqui, eu até entendo que podia ter dúvida do meu trabalho profissional. Mas esse tempo todo que eu estou trabalhando contigo, eu acho que não cabe mais isso. Então, eu acho que essa questão do chefe, assim, do gestor, do líder, enfim, como eu quero chamar, tem que ser uma pessoa assim, imparcial. Ele tem que olhar os dois lados e tem que avaliar melhor assim, o que está acontecendo. Não ser uma pessoa tendenciosa, porque eu gosto mais de fulano, porque fulano é mais novinha. Enfim, não é isso. Antes de se posicionar, você que tem um cargo de liderança, busque ver o todo. Exato, né? E tu tá ali para quê? Tu não tá ali para ocupar um lugar de chefia, de gestor, de administrador, ou tu tá preocupado com o quê? Com os benefícios que tu vai receber, com a questão do puxa-saco lá, que vai entregar todo mundo, será que não deveria se preocupar um pouco com o ambiente profissional, o ambiente da empresa? Né? Esse ambiente é um ambiente saudável? As pessoas que estão trabalhando para ti, elas estão entregando o máximo delas, ou poderia fazer muito mais? E tu está preocupado com isso? Tu está preocupado com a saúde emocional das pessoas que estão trabalhando contigo? Então, ou tu está preocupado só em lucro, em dinheiro, sabe? Porque a empresa é as pessoas. O prédio é só um prédio. Não, essa é a minha empresa. Não, a tua empresa, cara, a tua empresa não existe. A tua empresa, ela é algo assim fantasioso. Porque a tua empresa é as pessoas. E se não tiver essas pessoas ali, se tu estiver sozinho, não é uma empresa. Não é empresa. É um prédio vazio com uma pessoa dentro. Então as pessoas acabam materializando a empresa como algo que eu posso botar a mão. Não, a empresa é algo fictício.
Ela existe. É um órgão vivo com pessoas. Exato. Ela existe, mas não é palpável. Então, enquanto assim, o gestor, o administrador, enfim, não se der conta que para a tua empresa existir, as pessoas vão ter que existir ali dentro. E elas vão ter que estar se sentindo bem, porque elas vão buscar o teu espaço. E na entrevista que a gente teve aqui, hoje a maior dificuldade é encontrar mão de obra qualificada e reter essa mão de obra. Por quê? Boa parte está na gente como saber lidar melhor com os relacionamentos. E a questão, né, Miriam, assim, não vai nada agora. Esse adoecimento emocional, ele acontece em diferentes contextos. E às vezes ele pode começar em casa e refletir na empresa, ou ele pode começar na empresa e refletir em casa, ou na rua, no trânsito. Então, no momento que a gente começa a adoecer, e às vezes esse adoecimento emocional, ele começa aos pouquinhos, e a gente não percebe. E quando vê, ele toma uma proporção tão grande, aonde eu tenho um estresse que eu acabo precisando ser afastado da empresa porque eu estou num nível de ansiedade tão grande que eu acabo me estourando com todo mundo. Eu posso, às vezes, me machucar sem perceber na empresa porque eu estou muito distraído com questões, às vezes, uma doença em casa. E aí volta aquela questão, a cobrança por produtividade, tu tem que entregar, tu tem que ter metas. Às vezes, a manutenção do maquinário na empresa não é feita de maneira adequada. Isso porque eu falo isso porque eu atendo pessoas que trabalham em empresa e eles trazem essas queixas. Alex, a chefia cobra, mas a manutenção preventiva das máquinas não são feitas. E eles querem produção, e eles querem que as coisas... Aí não pode parar a máquina um pouco porque estragou uma peça, porque quebrou o negócio, tem que produzir. Ah, por que tu não entregou as metas? Cara, porque a máquina estragou, parou, o mecânico estava ali. Aí a preocupação do cara é porque o funcionário não entregou. Não atingiu as metas. Ele não se deu conta que a máquina estragou. Então, o que causa isso no funcionário? Uma cobrança que isso gera uma ansiedade nessa pessoa. Cara, tu veio te preocupar que a máquina estava estragada? Não, tu veio me cobrar porque eu não entreguei. Gente, esse programa rendeu 2 episódios. Nós ficamos com quinta e sexta-feira, né? E... Doutor Alex, eu estou muito feliz de você ter vindo e falar sobre um assunto que ninguém quer falar. Sim. Ninguém quer falar sobre esse assunto. E você vir aqui e mostrar a cara e trazer. Alex, quem quer te encontrar nas redes sociais? Como é que faz para te encontrar? Então, agradeço novamente pelo convite, por falar desse assunto que para mim, assim, é muito prazeroso, sabe? Assim, sabe, Miriam, assim, falar de violência doméstica, assim, algo que as pessoas não gostam de falar, porque para mim é algo muito natural, e eu falo sem problema. Falar sobre os grupos reflexivos para homens, sobre o nosso machismo, eu participo de grupos reflexivos para homens também. Então, para mim, isso é ser muito prazeroso. O meu Instagram é @psialexandro, Alex com XS, tudo junto. É o Instagram que a gente acaba usando mais, né? Porque para hoje é um vídeo de comunicação, o WhatsApp também, em alguns momentos. E assim, gente, tudo que a gente conversou hoje aqui não foi com tom de machismo, de preconceito, como a Miriam trouxe, é fazer um alerta. Porque a saúde emocional, os relacionamentos tóxicos, abusivos, as violências que as pessoas vivem, elas estão acontecendo. Muitas vezes eu estou negando que elas existam. Eu estou dando desculpas, só que isso é algo muito sério. Isso começa dentro da nossa casa, reflete no ambiente profissional e pessoal, as crianças, repete ciclos, porque no momento que eu vejo os meus pais brigar, eu tenho como normal, é normal o casal brigar. E eu cresço acreditando que é assim, que os relacionamentos são assim. E no momento que eu bato, quando eu bato numa criança, essa criança vai bater em alguém depois, e os ciclos de violência se mantêm. O ambiente profissional, onde eu tenho um ambiente opressor, onde se tem aquela ideia que o chefe que grita é o que manda, é o que vai botar ordem na casa. Então tudo isso causa um adoecimento emocional nas pessoas, e às vezes, quando isso não é tratado da maneira adequada, pode levar sim a um comportamento suicida ou automutilação. Então isso é muito sério. Então de tudo que a gente trouxe aqui, vejo com bons olhos, sem preconceito, sem discriminação, porque esse é um assunto que precisa ser olhado. Vejo você então, segunda-feira, no nosso próximo café, com multiplicação de negócios.